Olá, pessoal! Chega mais, que hoje vamos começar uma jornada incrível, cheia de mistérios, promessas e, olha, muita coragem. Essa é a história de um herói chamado Abrão e a sua grande aventura. E aí, aventureiros de plantão, que bom ter vocês por aqui. Preparem a imaginação porque a história fantástica de hoje já vai começar. Estão prontos? Então, a nossa história começa com o nosso herói, o Abrão. Ele estava lá, vivendo a vida dele bem tranquilo com a família, até que, um belo dia, ele recebeu um chamado que ia mudar absolutamente tudo. Era o comecinho de uma missão super especial. Pensem só nisso. Deus apareceu para o Abrão e disse exatamente essas palavras. Era um convite para o desconhecido. Imagina ter que deixar tudo para trás, amigos, casa, tudo mesmo, para ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Isso pedia muita confiança e muita coragem, não é mesmo? E junto com esse chamado veio uma promessa espetacular. Deus disse que Abrão seria o comecinho de um povo enorme, gigante, e que através dele o mundo inteirinho seria abençoado. Ou seja, a missão de Abrão era também ajudar todo mundo. E o que o Abrão fez? Ele aceitou o desafio na hora, arrumou as coisas dele e se preparou para a maior viagem da sua vida e... Pronto! A grande aventura começou de verdade. E olhem só que demais, o Abrão já tinha 75 anos quando partiu. Isso mesmo, 75, provavelmente bem mais velho que os avós de vocês. Isso mostra que nunca é tarde para começar uma grande aventura e que ele, obedeceu rapidinho. E olhem só, o Abrão não foi sozinho não. Ele levou a esposa dele, a Sarai, o seu sobrinho Ló e toda a sua casa, incluindo as pessoas que o ajudavam. O chamado de Deus foi tão grande que envolveu todo mundo que estava com ele. Foi a turma toda. E assim eles foram. Quando chegaram na nova terra, que se chamava Canaã, Abrão era como um explorador, sabe? Sempre viajando e morando em tendas. A jornada estava só no começo, e com ela, os primeiros desafios também. Isso mostra de um jeito super legal como Abrão era grato. Por onde ele passava, ele parava para agradecer. Primeiro, lá em Siquém, e depois, perto de Betel, ele construía altares, que eram tipo lugares especiais para ele orar e agradecer a Deus por tudo. Mas nem tudo são flores numa aventura, né? De repente, apareceu um problemão. Começou a faltar comida em todo lugar. Uma fome daquelas. Isso mostra que, mesmo numa missão dada por Deus, momentos bem difíceis e até assustadores podem acontecer. Com essa fome toda, o Abrão e a família dele precisaram ir para o Egito para encontrar comida. E foi lá que ele enfrentou o maior medo dele até então. Um teste que ia ensinar uma lição muito importante. O Abrão ficou com muito medo. Ele sabia que a esposa dele, a Sarai, era linda e ficou pensando, e se o pessoal aqui no Egito quiser me machucar para ficar com ela? Esse medo todo fez ele bolar um plano. O plano dele foi contar uma mentirinha. Ele pediu para Sarai dizer que era irmã dele e não a esposa. Ele achou que isso ia proteger ele, sabe? Mas esse plano todo foi baseado no medo que ele sentia e não na confiança em Deus. E adivinhem só? O plano deu muito errado. Na verdade, piorou tudo. O faraó, que era o rei do Egito, viu a Sarai, acreditou na história e levou ela para morar no palácio dele. Que confusão, hein? Mas mesmo com o erro do Abrão, Deus estava cuidando de tudo. Ele protegeu a Sarai e mostrou a verdade para o faraó. O rei ficou bem bravo, mas mandou o Abrão pegar a esposa dele e ir embora em segurança. Ufa, que alívio! Uau, que aventura, hein? E como toda grande jornada, ela nos deixa tesouros. E eu não estou falando de tesouros de ouro, não, mas sim de lições super importantes que servem como mapas para a nossa própria vida. Então, o que a gente aprendeu com Abrão hoje? Primeiro, confie em Deus mesmo quando estiver com medo. Segundo, seja sempre grato por tudo de bom. Terceiro, a verdade é sempre o melhor caminho, porque mentirinhas podem virar uma bagunça danada. E a lição mais legal de todas: Deus cuida da gente, mesmo quando a gente erra. E é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanharem essa parte da história com a gente. Foi demais ter vocês nessa viagem fantástica pelo passado. Espero que tenham se divertido e aprendido bastante. Mas segurem a curiosidade, porque a aventura do Abrão está longe de terminar. O que será que vai acontecer agora? Quais outros desafios e promessas esperam por ele? Não percam os próximos capítulos para a gente descobrir junto. Até a próxima!